Oi, pessoal, tudo bem? No nosso curso de legislação social, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre proteções ao salário. Nós já falamos bastante, né, sobre as parcelas que compõem a remuneração. Dentro do complexo salarial, falamos na nossa última videoaula sobre os adicionais legais, sobre a forma de contar e de apurar as férias, o 13º salário. E tem algumas questões também que são importantes em relação às proteções estabelecidas no nosso ordenamento jurídico em relação ao salário do trabalhador. O salário é a principal parcela que é devida ao trabalhador em virtude da existência do contrato de trabalho, e é o principal dever que o empregador tem no contexto dessa relação para como contraprestação, né, para remunerar o trabalho ou a disponibilidade do trabalho. Então, a legislação estabelece algumas questões que visam a proteger o salário, a fazer com que esse salário cumpra a sua finalidade, atender às necessidades do trabalhador, conforme artigo 7º, inciso 6º da Constituição. O salário deve ser suficiente para atender necessidades básicas relacionadas à alimentação, moradia, vestuário, lazer, entre outras, né, dos trabalhadores. Muito bem. A primeira dessas proteções decorre do princípio da irredutibilidade salarial. O artigo 4º, artigo 7º, inciso 4º da Constituição, estabelece a irredutibilidade salarial, e essa impossibilidade de redução do salário, ela diz respeito ao valor nominal do salário. Então, se, por exemplo, o trabalhador recebe R$ 3.000 a título de salário base, não pode haver uma redução desse salário base para R$ 2.000, por exemplo. Então, quando a gente fala em redução nominal, a gente está se referindo ao valor propriamente dito desse salário. E também é vedada a redução indireta. Por exemplo, eu ajustei com esse empregado 34 horas semanais e receberia R$ 3.000 para essa duração do trabalho. Eu não posso, então, reduzir para 30 horas semanais o trabalho dele e fazer uma redução proporcional do salário, porque isso seria uma redução indireta, reduzir a quantidade de trabalho, reduzir a quantidade de horas, para, então, ter uma redução no valor final desse salário. É claro que existem exceções a essa norma, essa regra da irredutibilidade salarial, esse princípio constitucional da irredutibilidade salarial. Por exemplo, quando a gente está falando de parcelas que são condicionadas, os adicionais legais, nós falamos que eles incorporam, eles fazem parte da remuneração, geram reflexo de outras parcelas, compõem a base de cálculo para fins de apuração de outras parcelas que decorrem da existência do vínculo de emprego, mas se desaparece a condição que dá direito ao pagamento desses adicionais legais, então pode ser suprimido aquele adicional sem que isso configure violação ao princípio da irredutibilidade salarial. Além disso, é possível também que essa redução ela se dê no contexto, por exemplo, de uma situação em que haja uma negociação coletiva e haja justificativa, haja uma motivação para isso. Nós tivemos, no contexto da pandemia da Covid-19, as medidas provisórias 927, 936, posteriormente a medida provisória 1045 e a medida provisória 1046, as duas primeiras são do ano de 2020, as duas últimas do ano de 2021, e, inclusive, né, com a conversão em lei, no sentido de permitir a redução salarial e o pagamento do benefício emergencial em virtude da pandemia da Covid-19. Antes disso, era uma situação bastante pontual, específica, decorrente de negociação coletiva, em que tinha que haver a justificativa para que houvesse uma redução dentro da situação do trabalho. Nós vamos falar mais especificamente sobre essas medidas provisórias, sobre a legislação pandêmica, no final do nosso semestre. Nós vamos ter uma aula especificamente para falar disso, mas foi permitido no contexto dessa legislação da pandemia, legislação pandêmica, né, ou legislação especial em virtude da pandemia, que houvesse uma redução de até de 25%, 50% e até 70% da carga de trabalho, com a redução proporcional do salário e o recebimento do benefício emergencial que era pago pelo governo. Então, nessas situações excepcionais, a gente teve uma exceção, uma relativização a essa regra da irredutibilidade salarial. Além disso, a reforma trabalhista, ela também passou a tratar de uma forma diferente uma situação que a gente chama de reversão. Por exemplo, o empregado, ele exercia a função de vendedor, passou a exercer a função de gerente. E para a função de gerente, uma função de confiança dentro da empresa, era paga uma gratificação. Então, ele tinha um salário base de R$ 2.500
e passou a receber uma gratificação de R$ 2.000 pelo exercício de uma função de confiança. O entendimento que prevalecia anteriormente é que, se esse empregador, por justo motivo, retirasse esse empregado da função de confiança, então ele voltasse a exercer a função de gerência, isso seria uma reversão autorizada no nosso ordenamento jurídico, poderia haver essa alteração no contrato de trabalho, e esse empregado ele perderia o direito de receber essa comissão pelo exercício da função de confiança por ter deixado de exercer aquela função de confiança específica para a qual era prevista a gratificação de função. Existia o entendimento dos nossos tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho, consolidado na súmula 372 do TST, no sentido de que, se esse empregado já estivesse exercendo essa função de confiança para este empregador por 10 anos ou mais, ele até poderia reverter ao cargo anterior, ele poderia voltar a ser vendedor, mas ele teria incorporado, ele não perderia a gratificação pelo exercício da função de confiança. Então, haveria reversão, mas ele teria que continuar recebendo aquela gratificação pela função que ele exerceu por mais de 10 anos. O que a reforma trabalhista fez? Ela alterou o artigo 468, parágrafo 2º da CLT, passando a prever que, independentemente de haver justo motivo desse empregador ou não existir justo motivo para essa reversão acontecer, essa gratificação pelo exercício da função de confiança, ela vai deixar de ser devida. Então, independentemente do tempo pelo qual o empregado tem exercido essa função, essa alteração contratual vai ser considerada válida, mesmo se houver a retirada da gratificação pelo exercício da função de confiança, independentemente do tempo pelo qual tenha sido exercida, independentemente de existir justo motivo ou não. Além dessa proteção ao salário, que é decorrente do princípio da irredutibilidade salarial, também existe o princípio da intangibilidade salarial, que significa que o salário deve chegar às mãos do trabalhador livre e sem impedimentos para que ele possa, o empregado, atender outros compromissos que ele tenha contraído aí ao longo, né, da vida dele. Então, compromissos relacionados a aluguéis, enfim, pagamento de cartão de crédito, por exemplo. Então, não podem acontecer descontos do valor do salário. O empregador não pode efetuar descontos, via de regra, do valor do salário. Ele deve entregar o salário para o empregado, né? E o empregado é que vai cumprir aí as obrigações que ele tiver assumido ao longo da vida dele. Existem exceções? Existem descontos que são autorizados, como, por exemplo, desconto de contribuição previdenciária, que decorre da legislação previdenciária. Então, a cota do empregado, que varia de 8%, 9% ou 11% de acordo com o patamar salarial, ele é descontado, esse patamar, do valor do salário, o empregador faz essa retenção e repassa para a Previdência Social, repassa para o INSS, para a União, aquele valor referente à cota devida pelo empregado. Do mesmo modo, imposto de renda, se o empregado está numa faixa de salário que já vai haver o desconto do imposto de renda, o empregador também, quando efetuar o pagamento de salário, vai deduzir o valor correspondente ao imposto de renda. Além disso, é possível que haja desconto relativo à cota que o empregado deve suportar a título de vale-transporte. O empregador pode descontar até 6% do valor do salário base do trabalhador, como forma de ajudar a pagar, né, a despesa decorrente do transporte. Então, o empregador fornece o crédito para o transporte mensalmente, antecipadamente, né, antes de ser necessário o uso, vai calcular quantos dias que esse trabalhador vai trabalhar naquele mês, vai fornecer esse crédito de transporte via cartão, que é o meio mais comum hoje, né, e vai descontar pode descontar até 6% do valor do salário base do trabalhador para ajudar no custeio do vale-transporte. Outros descontos podem ser admitidos, por exemplo, a Lei 10.820, ela autoriza que se o empregado tiver, por exemplo, feito contrato de mútuo, empréstimo, né, pode haver o desconto desse valor. Então, ele, por exemplo, o empregador dele é uma instituição bancária ou fez algum tipo de empréstimo, algum tipo de mútuo, pode haver o desconto de até 30% do valor do salário para fins de cobertura, de pagamento dessas parcelas de um financiamento, de um empréstimo que ele tenha feito.
Se envolver cartão de crédito, a lei prevê que o desconto pode ser de até 35%, um pouco mais. Outras situações em que pode haver o desconto, em virtude de determinação judicial. Então, por exemplo, não é entendimento majoritário, não é o caminho mais comum, mas se esse empregado ele é devedor, por exemplo, de créditos com natureza alimentar, então, por exemplo, pensão alimentícia ou créditos decorrentes de uma relação de emprego, ele foi e a justiça pode determinar o bloqueio de uma parte do salário, determinar por ordem de expedição de ofício para esse empregador, então a justiça, o Poder Judiciário, por via de ofício, determina que o empregador faça a retenção e o repasse de uma parte do salário para fins de pagamento de pensão alimentícia ou para fins de pagamento de créditos decorrentes de outras relações de emprego em que ele tenha figurado antes como empregador. Esse último não é muito comum, mas pode acontecer. Os juízes têm relativizado uma garantia, que é uma outra garantia de proteção ao salário, que é a impenhorabilidade salarial. O salário é impenhorável, via de regra, de acordo com o Código de Processo Civil, mas alguns juízes têm adotado o mesmo entendimento sobre a natureza de uma pensão alimentícia. Então, quando o empregado deve pensão alimentícia, ele é devedor de parcela com natureza alimentar, isso também pode ser utilizado numa eventual execução trabalhista, em que o empregado demonstre que aquele ex-empregador agora está trabalhando com carteira assinada, tem vínculo de emprego com alguém, então ele pede a penhora de uma parte desse salário. Então, alguns juízes têm reconhecido essa possibilidade e permitindo a penhora de até 30% do salário, bloqueio de até 30% do salário para pagamento de crédito trabalhista, porque também tem natureza alimentar, tal como a pensão alimentícia. Mas ainda há controvérsias, não são todos os juízes, busca-se outros meios, buscam-se outros meios para satisfação dessa execução trabalhista antes de chegar a essa medida extrema, Além disso, é possível também que a gente tenha uma situação em que o empregado ele sofra descontos decorrentes de prejuízos que ele tenha causado ao empregador. O artigo 462 da CLT estabelece que, em caso de prejuízo causado pelo empregador pelo empregado ao empregador de forma dolosa, então ele teve a intenção de ficar uma máquina, ele teve a intenção de causar um prejuízo ao empregador. Nesses casos, é possível que haja o desconto do valor correspondente ao prejuízo no salário. Se houve o prejuízo causado de forma culposa, então, por exemplo, por negligência, imprudência ou imperícia, esse trabalhador ele causa algum dano ao empregador, a possibilidade desse desconto acontecer no salário ela vai depender de previsão expressa no contrato de trabalho. Então, tem que ter uma cláusula no contrato de trabalho, prevendo que, em caso de prejuízo causado pelo empregado ao empregador de forma culposa, haver desconto do salário para cobrir aqueles prejuízos. Então, por exemplo, a gente tem uma hipótese em que um frentista, um posto de gasolina, recebeu um cheque de um cliente e esse cheque ele foi devolvido. Ele não tinha dinheiro na conta para cobrir aquele valor, aquele crédito que estava previsto ali no cheque. É uma hipótese de prejuízo causado pelo empregado ao empregador? Pode ser que sim. Esse empregador vai poder descontar o valor daquele cheque não compensado do salário do empregado? Depende. Por quê? Porque se existia previsão no contrato de trabalho, dizendo que não poderia haver o recebimento de cheque, uma norma dentro da empresa orientando os trabalhadores que não poderia haver recebimento em cheque, ou então dizendo que poderia sim haver o recebimento de cheque, mas desde que fosse um cliente com cadastro e que fosse feita uma consulta, e esse empregado não fez essa consulta, aí sim, se tinha essa previsão, e o empregado foi negligente, ele não seguiu essa ordem, não cumpriu o que tinha no regulamento da empresa, não cumpriu o que estava no contrato dele, aí sim a gente pode enquadrar numa hipótese em que houve prejuízo causado de forma culposa e, havendo previsão no contrato sobre a possibilidade de sofrer os descontos nessa hipótese, o empregado pode ter, sim, o desconto daquele valor correspondente ao cheque não compensado do seu salário. Outras proteções também que existem em relação ao salário são a possibilidade de cessão de crédito. Não é possível que o empregado ele ceda
o crédito dele, né? Por exemplo, autorizar o pai, o filho, o irmão, enfim, qualquer pessoa a receber o salário no lugar dele, né? O empregador só se desobriga, só comprova que cumpriu a obrigação quando demonstra que houve o pagamento do salário especificamente para aquele trabalhador. Então, também nesse sentido existe essa proteção. E outros tipos de proteção que estabelecem responsabilidade, graus ou cadeia de responsabilização, por exemplo, quando a gente fala em responsabilidade solidária, no contexto de em que haja um grupo econômico. Então, o empregador fazia parte de um grupo econômico, nós já falamos de grupo econômico quando tratamos de sujeitos da relação de emprego. Eu disse para vocês que o artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, combinado com o parágrafo 3º desse mesmo artigo, estabelece que quando entre dois ou mais entes, cada um com personalidade jurídica própria, existe uma relação de controle ou de coordenação, de forma que fique clara a atuação integrada, interesses integrados, uma atuação em conjunto em prol daqueles empreendimentos. Então, existe uma ingerência de um empreendimento no outro, ou eles tomam as decisões em conjunto. Todos eles, dentro desse grupo, todos esses entes serão responsáveis pelo crédito trabalhista dos empregados que tenham sido contratados por qualquer um desses entes do grupo. Então, se eu fui contratada pela pessoa jurídica A, e ela faz parte de um grupo econômico, mesmo que ele não tenha sido formalizado, mas estão presentes esses requisitos, essas características que a CLT prevê, os outros entes B e C responderão pelo crédito trabalhista. Isso é uma forma também de demonstrar, né, é uma dimensão de proteção ao salário, porque a gente aumenta as possibilidades desse empregado ter o recebimento de parcelas decorrentes da relação de emprego, caso aquele que figura formalmente como seu empregador não faça o pagamento. Então, é uma hipótese também que caracteriza, né, proteção ao salário. Além disso, responsabilidade subsidiária, né, hipótese de responsabilidade subsidiária, por exemplo, dos sócios, também já falamos sobre isso naquela mesma aula sobre sujeitos, né, e desconsideração da personalidade jurídica. O artigo 10A da CLT estabelece que a pessoa jurídica, não tendo patrimônio suficiente para satisfação do crédito trabalhista, pode levar numa ação judicial, numa ação trabalhista, a desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, que seja afastada essa abstração, essa ficção que é a existência da jurídica, para estabilizar os sócios e que eles sofram, a partir do seu patrimônio, penhora, bloqueio de créditos para satisfação do crédito trabalhista. Então, é importante, né, saber que existem essas proteções, essas dimensões de proteção aos salários, para que a gente consiga buscar uma maior efetividade no cumprimento desses direitos também, certo? Então, na próxima videoaula, a gente vai falar um pouquinho mais agora sobre duração do trabalho, jornada e intervalos. Até a próxima, pessoal!